Oi, meu nome é Juliana Slicker, eu quero falar com você sobre constelação familiar, um tema que eu sempre trago nesse canal, é o tema desse canal. Agradeço você que sempre assiste os vídeos e acompanha comigo. Se você gostar desse vídeo, não esquece de dar um joinha aqui embaixo e curtir esse vídeo. E deixar também seu comentário sobre conteúdos e temas que você quer que eu aborde, que são relevantes para você também. Eu sempre estou lendo os comentários e estou gravando vídeos novos, baseados muitas vezes nos comentários que você deixa aqui. Esse tema é muito interessante da gente falar, né? Sobre a constelação familiar ser uma terapia ou não ser uma terapia. Bert Hellinger fala que constelação familiar não é terapia, num sentido de que a constelação familiar não está lá para ajudar a pessoa. O constelador, na sua postura, ele não pode ter uma postura de ajuda. Ele tem que ter uma postura de estar distante do constelado e distante da questão. E dessa forma, quando ele está distante, ele pode enxergar toda a questão cheio de amor. Então, é diferente de quando eu vou ajudar uma pessoa, eu abraço a pessoa e levo ela junto comigo. Não, o meu papel de estar distante, mas ainda assim conectado e cheio de amor, é porque eu quero trazer à consciência tudo o que acontece. Quando eu faço esse processo sem esse movimento da ajuda, pode ser que as questões que surjam não sejam questões fáceis para a pessoa ver. E é nesse sentido, especificamente nesse sentido, que eu não posso ter aquela postura de ajuda de eu não vou falar isso porque isso é muito difícil para que essa pessoa absorva, ou é muito difícil a gente tocar nesse assunto, nesse tema. Constelação familiar, para que ela seja uma constelação, para que ela possa chegar no essencial da questão de qual o motivo, de qual a ligação que existe ainda daquela pessoa naquele tema que ela está trazendo, ela precisa olhar para as questões. Às vezes não é fácil. Às vezes a gente olha para uma doença grave e a gente percebe que a pessoa escolhe ter aquela doença. E ela escolhe inconscientemente. Então, quando ela olha para aquilo e ela se depara com uma escolha difícil de ter uma doença, carregar uma doença pela sua mãe ou pelo seu pai, ela vê como dói. E isso é muito difícil se eu estou numa postura de ajudar, porque aí eu falo, puxa, eu não vou falar isso para ela porque é muito difícil de ver. Então, nesse sentido, uma constelação não é terapia. Porém, a gente chama assim a constelação de uma terapia breve. E qual, a diferença de olhar e qual a diferença até de terminologia quando a gente fala? Constelação, ela acontece em apenas uma sessão. Pessoa que tem uma questão para ser constelada, ela tem uma questão que ela não está conseguindo resolver, uma doença, por exemplo, o exemplo que eu estava falando, ou às vezes a vida está emperrada e não vai, ou ela fala, eu tive uma mãe narcisista e por conta disso eu não consigo ir para a vida. Ela tem algo profundo dentro dela e ela então agenda uma constelação e faz uma sessão de constelação, se dessa maneira ela quer ter esse contato com a constelação. Ela também pode assistir vídeos, também pode fazer aulas, ou seja, o contato com a constelação você escolhe qual é, mas ele sempre vai te modificar. Então, se você agenda uma sessão para fazer uma constelação, é em apenas uma sessão que você vai olhar por que aquele tema tem a ver com você, porque você está ligado àquele tema e só em um movimento, em uma sessão, você consegue soltar aquelas amarras, você consegue soltar aquele emaranhamento. Nesse sentido, é uma terapia porque eu agendei uma sessão, fiz uma sessão e fui embora. Não é terapia porque a sessão em si, ela não vai te pegar na mão e te mostrar todas as flores que existem. Ela vai te mostrar qual é a realidade por trás. Então, eu costumo dizer que a pessoa, para fazer uma constelação, ela tem que ter coragem sim, porque... E na verdade não é difícil não, mas é uma coragem de se colocar no papel de protagonista. Saber que tudo que acontece na minha vida sou eu que escolho. Mesmo as tragédias, mesmo as situações difíceis, sou eu que de alguma maneira atraio aquilo para mim de maneira inconsciente. Se eu quero mudar algo, eu tenho que mudar o meu padrão, eu tenho que mudar a minha frequência, eu tenho que mudar as minhas amarras.
os meus emaranhamentos. E é isso que a constelação faz, ela mostra onde você está amarrado, quais os emaranhamentos que você tem. Quando você percebe isso e fala, então aqui eu vou quebrar esse vínculo, ou aqui eu vou incluir essa questão dentro de mim com amor, aí eu deixo de ficar preso a ela, aí sim eu posso mudar, mas é sempre um papel meu. Você não pode fazer uma constelação com a esperança de que eu vou lá, faço a constelação, Juliana vai olhar para tudo, vai se resolver. Não, eu vou trazer a consciência, porque eu ainda estava ligada àquela situação, porque eu ainda estava preso, porque eu ainda chamava aquela situação para mim. E aí eu tenho uma escolha mais consciente de mudar e de fazer diferente, então, e de buscar uma maneira diferente de viver a partir dali. Também costumo dizer que depois de uma constelação, o que a gente tem que fazer é o mais difícil, ao mesmo tempo que é o mais fácil, que é nada. A gente tem que simplesmente trazer, a partir do momento que eu trouxe a consciência, eu deixo fluir a minha vida. Agora que eu já sei, por exemplo, que eu estava escolhendo um caminho que eu considerava ruim, por que eu vou continuar escolhendo aquele caminho? Eu posso escolher outro. Então, o universo ele me mostra todos os caminhos e a partir de agora eu escolho outro. Sempre porque agora eu tenho mais consciência. Você vai falar, mas eu não estava escolhendo ruim porque eu queria, mas é porque eu estava ainda com aquela questão num nível muito profundo de inconsciência. Agora que eu trouxe a consciência, eu posso escolher o outro, mas sou eu que escolho. Se eu quiser continuar repetindo as mesmas coisas, a constelação não vai fazer nada, porque a escolha é minha. Então, o olhar da constelação é sempre muito bonito, porque a gente sempre vai buscar onde que o amor ficou parado naquela questão. Por que que eu tô presa a alguma questão? Por que que aquilo me afeta e me toca tanto? Muitas vezes a resposta é porque eu tô querendo excluir algo difícil, algum amor que ficou represado, amor interrompido da minha família, e aquilo é tão difícil para ser visto que eu quero excluir. Quando eu faço a constelação, eu trago a consciência, trago à tona e falo, puxa, não tem por que eu excluir isso, isso simplesmente foi um amor represado. Então agora eu trago isso para dentro de mim, isso não me afeta e eu posso seguir a minha vida escolhendo diferente a partir de agora. Então é tão bonito esse olhar e é tão bonito a gente também saber que em uma sessão a gente, sabe, desmorona um monte de fichas, um monte de informações, porque a gente realmente, quando a gente se abre para uma constelação, a gente se transforma nesse ponto de entender, né, por que eu estava num lugar e agora eu posso estar em outro, né? Nesse sentido, constelação é uma terapia breve, ao mesmo tempo que não é terapia de ajuda. Quero fazer tudo, e aí esse é o mais importante, é o papel do constelador, saber que o papel dele não é abraçar e levar, é olhar distante, olhar de um lugar distante, mas cheio de amor, para que a situação seja resolvida, seja trazida à tona da melhor maneira possível, tá bom? Espero ter esclarecido, trazido mais consciência também sobre esse tema, que é tão importante quando a gente fala de constelação familiar. Se você quer comentar alguma coisa, se você ainda tem dúvida sobre esse tema e se você gostou, se você também tem algum insight parecido, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo e também de curtir esse vídeo se você gostou, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!